Amados, abra no livro de Provérbios, capítulo 27, no verso 19. A gente tem falado sobre firmes na promessa, abordando o aspecto da fé. Trabalhamos bastante essa questão e temos trabalhado ela pontualmente. Estamos indo para o terceiro culto e é o último. Domingo que vem a gente tem uma pregadora. E eu queria compartilhar com vocês, dar sequência naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quero dividir com vocês esse aspecto de fé que ele é extremamente importante. Ela não é não só o firme fundamento daquilo que eu não vejo e creio, mas ela é a expectativa e a esperança que eu tenho dentro de mim de que eu veja as coisas como se já fosse. Como se já fosse. E isso acontece aonde? Isso acontece dentro de nós. E esse ambiente dentro de nós, ele tem que ser um ambiente próprio para que a fé ela encontre espaço. Para que você possa utilizar, viver dela como um instrumento, a linguagem que o Senhor nos deu. De nós entendermos que o mundo, no livro de Hebreus 11:3, que diz que os mundos, as traduções dizem ionos, dimensões, que as dimensões que nós vivemos, nós precisamos ter acesso aos dois, porque somos seres espirituais. E para você poder andar num ambiente de fé, você precisa ter convicções dentro de você e certezas dentro de você, e você precisa trabalhar isso dentro de você, porque dentro de nós existe um campo imenso de trabalho, de situações. E quando a gente se converte, a gente começa a ter um entendimento sobre quem nós somos, e o quanto nós precisamos nos entregar, sermos transformados, sermos mudados. O quanto você olha para dentro de si, acabei de falar, olhe para dentro de si. A Bíblia diz o quê? Em Provérbios 27:19. Assim como o rosto na água corresponde ao rosto, o seu coração corresponde a você. A Bíblia fala assim que eu e você precisamos ter, que o coração, que nós devemos proteger o nosso coração, porque do coração procede as saídas da vida. Agora, o que a palavra de Deus está dizendo, que o coração corresponde ao homem, o que está no seu coração é quem você é. Isso é fato. Nós não vamos conseguir negar isso. Assim como está o seu coração, é quem você é. E a gente tem que cuidar desse ambiente. Porque senão você só vai dar vazão às coisas do homem. E você acha que, chega a pensar que essas coisas de transformação não é para você. E às vezes nós desejamos tantas mudanças na nossa vida, a gente quer que tanta coisa seja diferente, tantas novidades a gente esperamos tantas bênçãos, respostas, esperamos várias coisas, mas o nosso coração, ele não está entregue nas mãos do Senhor. O fato é que você é reflexo daquilo que está dentro. Então, o seu problema não é o que está fora. O seu problema não é quando você fala uma mentirinha. Esse não é o seu problema. O seu problema não é quando você comete um pecado na carne. O seu problema é quando dentro de você já está cometendo esses erros. A gente só manifesta isso, porque isso está dentro de nós. Então, a palavra de Deus diz isso, que do jeito que está o seu coração é quem você é e como você está. Interessante que nós falamos sobre os espias, Domingo passado eu falei um pouco mais sobre eles. São 12 homens com uma mesma promessa. Todos eles tinham a mesma promessa. 10 deles voltam derrotados, falando, olha, a terra realmente é boa, tudo é muito bom, porém tem gigantes, tem dificuldade, as cidades são fortificadas. 2 deles voltam e viram a mesma coisa e dizem, não, lá é um lugar perfeito. Lá o Senhor nos entregou, o Senhor enfraqueceu eles, o Senhor está nos entregando. Como você vê. A vida da gente passa por isso. Como você vê? Tem alguma coisa que você entende que é impossível para você? O que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração é o seguinte, que tudo aquilo, Ricardo, que você tem por difícil na sua vida, realmente vai ser difícil.
Porque se você crê que eu tenho poder ilimitado, você não vai me limitar dentro de você. Presta atenção, irmão. A grande maioria de nós limitamos o poder de Deus em nós, porque nós não queremos aceitar a responsabilidade, e o Evangelho é responsabilidade. É assumir responsabilidades que a gente foge. Você já não quis ver um problema? Sabe quando você não quer ver aquilo, você não quer perceber aquilo, você não quer lidar com aquilo, que você fica rodeando aquilo, mas você não encara. É assumir de fato. E engraçado que esses espias, eles tinham uma promessa, os 12 tinham uma promessa, somente dois somente disseram, nós vamos entrar nesse lugar. E aí Deus fala, não, vocês não vão poder entrar. Como você está por dentro, reflete quem você é do lado de fora. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos primeiro olhar para dentro de si, para a manifestação da glória de Deus, para que a gente possa atuar em fé pelo lado de fora, dentro de nós. Começa dentro de nós. E se você se vê pequeno, se você se vê limitado, se você se vê pouco, assim você será. Interessante que em Números 13, 33, aqueles homens que foram espiar essa terra, esses 10 homens, eles dizem assim que, aos nossos olhos, diz assim, também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, é como eles se viam. E assim também éramos aos seus olhos. Eles também estão dizendo, e eles também nos viam como gafanhotos, mas os gigantes não viram eles. Tudo isso se dá em que ambiente? Como eles se viam. Como você se vê hoje? Como você se vê hoje? Quem é você? Você é a fé? Você é a convicção? Você é a santidade? Quem é você hoje? Você é, eu não consigo, já tentei. Quem é você? A gente precisa parar de pensar, porque se a gente não tem certeza da nossa identidade, como é que nós vamos viver o sobrenatural? Entenda uma coisa, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer que você viva no campo do medo. Ele aprisiona você dentro a ferramenta dele de trabalho é esse mundo físico aqui. Então você tem medo, você tem angústia, você tem nervoso, você tem ira, você tem preocupação. Ele vai aprisionando você dentro desse mundo aqui. Porque ele quer que você fique limitado, ele quer que você fique intertido com a sua vida só. Ele não quer que você dê vazão às coisas que são do alto e às coisas que são espirituais. Ele não quer que você pense que você é um ser espiritual e que você, em Cristo Jesus, você pode ser uma nova criatura. Ele chega a dizer para você que você não, todo mundo consegue, mas você não. Ele consegue colocar limite, e é justamente aí que ele vai prendendo você, impedindo você de ter uma fé sobrenatural. O Espírito Santo quer que você viva num ambiente de fé. O que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para mim e para você, o que Deus preparou para a igreja dele, o que Deus preparou para o povo dele é que nós venhamos a ter uma vida de fé. De andar no sobrenatural. Pedro começou a andar sobre as águas. Quando ele chegou perto de Jesus, ele começou a afundar. Porque ele começou a olhar para o mundo físico e ele não conseguiu ter uma relação. Ele afunda e Jesus segura na mão dele e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? E agora pare para pensar quantas coisas Deus já não tentou e começou a fazer nas nossas vidas e eu e você duvidamos. E eu e você brecamos, e eu e você paramos, e eu e você desistimos. E eu e você falamos, não, eu não consigo. A palavra de Deus diz assim, que Deus não nos dá a luta maior que nós possamos suportar. Deus não nos dá tentação maior. Então, irmão, você pode vencer as tentações dessa terra. Você pode vencer o inimigo nesse campo. Agora, no ambiente sobrenatural, fique tranquilo, é Deus quem faz. Mas não transfira para Deus algo que passa por você, que você tem que ter fé.
Porque a fé é justamente você andar num outro ambiente. Não é você andar num ambiente cego. É você andar numa outra atmosfera, onde tudo é possível. Quem assistiu Avatar? Quem não assistiu? Vocês são uns santos. Deveriam assistir. É interessante que ele é um homem normal na Terra. Ele é um paraplégico. E aí ele se veste ali, ele tem uma máquina que faz com que ele vá para um outro corpo, que é um avatar, onde ele se torna um ser daquele lugar. É ele vivendo num outro ambiente. Eu e você vivemos na Terra, mas o nosso ambiente é de fé. O mundo que a gente acha que vive não é esse. A linguagem desse mundo é a que você está me ouvindo, mas a linguagem do mundo espiritual que nós estamos relacionados é oração. A minha oração hoje atinge lugares longe, para atingir minha filha, para atingir genro, para atingir meus familiares. Eu não estou com eles. Mas eu não preciso estar perto deles. Porque o que faz com que Deus mova algo em um outro lugar do mundo é a minha oração. Você percebe que o mundo que nós vivemos não é esse que você está enxergando. Esse que você está enxergando, ele de fato, ele te limita, ele te escraviza. E o inimigo está sempre tentando prender você, sempre tentando amarrar você para que você não viva, para que você não tenha uma vida extraordinária. Então creia nas coisas que você sonha e almeja. Creia em coisas sobrenaturais. Abra o seu entendimento, abra o seu coração. O inimigo ele sempre vai trabalhar jogando dardos em nós, lançando setas, porque ele quer o tempo todo que você fique preso nesse ambiente. E Deus está falando para nós assim: eu não quero que você viva nesse ambiente. A gente leu um versículo há uns dias atrás aí que está no livro de 2 Coríntios, né? Onde o apóstolo Paulo fala assim: o homem exterior ele pode se corromper, ele leva flechada, leva bordoada, mas o homem interior ele se renova todos os dias. Ou seja, ele percebe a guerra que está fora, mas dentro dele existe uma convicção. Existe uma renovação diária, onde ele blinda para que aquilo que está fora dele não venha interferir naquilo que está dentro. E hoje, aonde o inimigo aprisiona a gente? Aonde ele tenta fazer? Ele tenta dizer para você que dessa semana você não passa. Ele tenta dizer para você que a enfermidade que chegou vai matar você. Ele tenta dizer para você que seu casamento acabou. Ele tenta dizer para você que tudo, que a sua grana que você deve para o banco, nossa, agora acabou. Não tem mais jeito. Por quê? Porque se ele conseguir prender você num ambiente físico, você não dá trabalho para ele. Mova-se no espiritual. Mova-se no espiritual. Abra lá, livro de Efésios. Efésios 6. Efésios 6, vou ler aqui, é mais fácil. É 18, né? Deixa aberto o meu aqui. Segue ali, ó. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais ou nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Havendo feito isto, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé. Diga, o escudo da fé. Com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que o texto diz aqui para nós é que a nossa guerra não é contra carne e sangue. É um crentez já, a grande maioria já sabe disso. Nós não brigamos uns com os outros. Meu maior problema não, o seu maior problema não é seu chefe, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são seus filhos. Seu maior problema não está no ambiente físico, está nas regiões celestiais. Agora, uma coisa que eu quero que você compreenda, que a nossa verdadeira guerra, o que Deus espera que a gente venha militar, não está dentro, está fora. Mas nós ainda estamos gastando bastante tempo dentro de nós. Então a palavra de Deus deixa claro aqui, quando o Paulo fala dessa armadura, ele diz assim que o inimigo ele lança dardos inflamados contra nós. E que nós nos defendemos com o escudo da fé. Para que esses dardos inflamados, esses ataques, esses mísseis, tudo isso toda sorte de pensamentos ruins e males que vem na sua cabeça, você possa apagá-los com o escudo da fé. Porque a fé é justamente aquilo que eu creio, é justamente aquilo que eu falo, é justamente aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Mas o inimigo está falando assim, olha, você recebe dúvida, recebe tentação, recebe medo, recebe culpa, recebe tribulação, ciúme, confusão, maldade, malícia, violência, recebe aí. E você está tomando na cabeça tudo isso e deixando isso fazer ninho dentro de você e você não consegue viver uma vida fluida. Uma vida fluida na presença de Deus, porque Ele vai, irmãos, quantos de vocês já não brigaram, quebraram o pau com uma pessoa? Na cabeça, na mente, o cara com raiva. Não, hoje eu vou falar. Peraí. Não é assim? Não vou deixar, não. Quantos de vocês não ficam nervosos dentro de si e falam, não, de hoje não passa? São os dardos inflamados do maligno, e às vezes você dá vazão a eles e você começa a navegar dentro desse ambiente. E o que Deus está esperando é que você venha se defender com os escudos da fé, para que isso não venha criar ninho dentro de você e não venha te aprisionar. A Bíblia diz assim que, veja só, como essas coisas elas têm que estar do lado de fora. Que orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, conforme a intensidade vem para apagar você por dentro, roubar de você a fé, você precisa se defender. O apóstolo Paulo fala assim, posso todas as coisas com aquele que me fortalece, né? E ele diz isso dentro de um contexto de falta. Não está faltando, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Teu pai te deixou, teu pai não te ama, tua mãe te largou, você foi abandonado, rejeitado, mas fui adotado pelo Senhor Jesus Cristo. Na cruz. Você é um miserável, pobre, cego, nu. Meu pai é rico. Ele é o dono do ouro e da prata. O inimigo vem dizer para você assim, será? Você tem que olhar para ele e falar assim, não tentarás o Senhor. Não tente ao meu Deus. De fora, a paulada come, mas dentro, você se renova todos os dias. Sabe, uma das grandes coisas que é mais difícil para nós tomarmos ciência e fé genuína, é quando a gente acha que é muito mais sobrenatural um paralítico levantado que Deus perdoar nossos pecados. Tem um texto que Jesus tem essa conversa, né? Os sacerdotes, está ali. Marcos 2, verso 5. Ele está tendo ali um paralítico, está ali diante dele, e Jesus diz assim, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo,
por que este diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: porque arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amados, entenda bem uma coisa. O que Deus estava falando aqui com esses fariseus que estavam olhando para ele, questionando. Jesus pergunta: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou fazer com que esse paralítico se levante? Se nós tivermos que responder essa questão, a gente vai falar: é mais fácil perdoar, porque nós não vamos precisar ver a manifestação desse perdão. A gente simplesmente recebe o perdão e não percebemos nada. Mas isso muda a história daquele paralítico. O que Deus estava dizendo para eles ali, e a indignação deles era: quem é esse aí que em nome de Deus está perdoando? Porque só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus queria chamar a responsabilidade para si e falar: eu perdoo o pecado. E para você saber que eu não só faço aquilo que é mais difícil, eu quero que esse paralítico se levante. Porque fazer o paralítico andar é muito mais fácil para Jesus do que você entender que ele te perdoou. Às vezes a gente tem dificuldade de entender e saber que Jesus perdoou, se você se arrependeu. E a gente não dá valor. E aí existe uma crise dentro de nós, porque a gente começa a não desfrutar desse ambiente, dessa nova vida que Deus está falando para nós. Existe uma nova vida para você, existe uma nova forma de você viver, existem novas escolhas que eu quero que você faça, e você fica limitado ao que você está vendo. Porque senão você ia ficar olhando para o paralítico. Se tiver um paralítico aqui na igreja, e eu chegar para ele e falar: irmãos, o que é mais fácil? Pastor, vamos começar pelo perdão? Que a gente não vê, é Ele Deus, não sabemos o que está acontecendo. Só que Jesus pega e fala assim: não, perdoa o pecado. O grande problema dele não é ele não andar, não é o corpo dele não reagir. O grande problema dele é o que está dentro dele. O grande problema nosso hoje é o que está dentro de nós, não é o que está fora de nós. Você está entendendo onde eu quero chegar? A nossa luta não é só com aquilo que está fora, e às vezes a gente acha que a maior luta nossa é as expressões nossas da nossa natureza. E Deus está falando para nós: não, a sua maior luta é o que está dentro de você, é o ambiente, é o mundo que você escolheu viver dentro de você, que essa redoma que você não dá espaço para eu trabalhar dentro da sua vida, que você me limita. Eu acho que a maior crise que Deus deve ter, se é que Deus tem crise, né? Porque Deus não tem crise, mas é olhar para um filho e falar assim: eu tenho tanto poder para derramar sobre a tua vida, só que você não aceita que eu faça. É ser herdeiro de R$10, podendo ter 1 milhão. Poder ter tudo e escolheu nada. Satanás, ele sempre vai tentar entrar para dentro. Ele sempre vai tentar trabalhar dentro. Porque se ele entrar, ele vai conseguir dominar você. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Capítulo 4, verso 3. Lucas 4, verso 3. Disse, o diabo pega Jesus, leva ele para tentar. Jesus já estava lá 40 dias. Diz o texto assim: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra, se transforma em pão. Ele respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A primeira coisa que o inimigo tenta fazer com você é criar dúvida na sua identidade. Porque se ele conseguir criar dúvida na sua identidade, se ele conseguir manchar a sua identidade, você não vai conseguir saber quem você é. Ele põe em dúvida: você é realmente filho de Deus? Se tu és. Porque ele quer tirar de você aquilo que você recebeu, e ele quer entrar para dentro. Quando você fala assim: sou, não sou, sou, não sou, sou, não sou, sou porque estou aqui. Mas se você não toma posse de quem você é, de fato, você fica na dúvida. Quando você fica na dúvida, ele entrou. Quando ele entra, aí ele apaga você para você não se manifestar. Todas essas questões que eu vou ler para vocês aqui
o tempo todo Satanás está tentando entrar para dentro. Por quê? Jesus estava 40 dias sem comer. Você acha que ele estava com fome? Ele estava com fome. E o inimigo sabe muito bem o que está dentro de você. Ele sabe que você está com fome. Ele sabe que você tem uma dor dentro de você. Ele sabe que você tem um lamento dentro de você. Ele sabe que você tem um choro contido dentro de você. Ele sabe. E ele fala, eu vou entrar. Se você não blindar a porta, ele vai conseguir passar. Se ele passar, ele vai confundir você. Vai te roubar. E aí ele vai dizer para você, não, você é limitado. Você não, você pode isso, isso não pode, isso é para você, isso não é para você. Ele começa a emboxar você, deixar você emboxado. Sabe o que é emboxado, fechado? Ele sabia que Jesus estava com fome, ele sabia. E ele sabe também como você está. E ele chega para você e fala, pô, você é filho de Deus? Aí ele não se dá por satisfeito, aí ele pega e fala assim, ele pega e leva Jesus a um alto monte, ele mostra todo o tempo, os reinos, o mundo, mostra um monte de coisa. Aí ele fala assim, eu vou te dar tudo isso, eu vou te dar o reino, vou te dar a glória, tudo isso que você está vendo vai ser teu, Jesus. Porque isso me foi entregue. E uma coisa verídica é, tudo que estava ali era dele realmente. A única verdade de Satanás era, tudo que está aqui no mundo é meu. Toda a glória, todo o reino, tudo ele está na mão dele. E ele fala assim, tudo me foi dado, eu dou para você, se você se prostrar e me adorar. Onde acontece a adoração, irmão? Dentro. Tentando entrar de novo. Se você passar, presta atenção, irmão, se o seu coração adorar as coisas mundanas, muito mais do que você deve adorar o seu Deus, você precisa rever os conceitos da sua vida, porque você está num contexto errado. Uma coisa que a gente não consegue negociar é que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Nós não conseguimos negociar isso. Ou ele é o centro, ou o mundo é o centro. Ou tudo gira em torno dele, girando em torno dele, ou tudo gira em torno de você. Em torno daquilo que você acha bom. Em torno daquilo que você acha maravilhoso. Jesus dá a seguinte resposta. Vai-te embora, Satanás. Somente ao Senhor eu adorarei. Essa é uma boa resposta que a gente tem que dar quando alguma coisa queira tirar você do centro da vontade de Deus, irmão. Quero que você pense sobre isso. Aí ele pega, leva Jesus a um lugar lá em cima. Presta atenção, cuidado com a grana, viu? Tem gente que adora um dinheiro. Dinheiro é para ser usado, não é para ser adorado. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos acerca de você. Não vai te acontecer nada, pode pular. Pula aí, vamos ver se tu é filho mesmo. Duvido você fazer isso, Jesus, porque está escrito lá que os anjos vão servir você, os anjos vão te proteger. Aí Jesus fala, de novo, você não vai entrar. Você não vai entrar. Não tentarás ao Senhor, o teu Deus. Deus não se tenta. Eu lembro de uma vez, pastor muito amigo falando assim, nunca coloque Deus na parede. Nunca diga que Deus não fez, ou que Ele tem que fazer. Ele não tem que fazer nada. Ele não tem obrigação conosco. Nós temos obrigação com Ele. Foi Ele quem nos resgatou, não fomos nós que fomos lá resgatar Ele. Somos nós que precisamos dEle, não é Ele que precisa de nós. As pessoas às vezes falam, eu vou sair desse lugar, porque aí agora você vai ver, nada vai andar sem mim ali. Bom, tudo vai continuar a mesma coisa.
Todas as vezes que o homem se acha muito essencial de algo, irmão, Deus tira algo dele. Deus permite algo sair dele para ele entender que não é você. Nunca foi. Nunca foi. Tudo continua funcionando. Tudo continua andando. Tudo continua caminhando. E às vezes a gente acha que a gente é tão importante que alguma coisa vai parar de funcionar. Não, nada para de funcionar. E você pode ficar surpreendido que uma coisa pode ficar melhor sem você. E todo mundo perceber que você não faz falta. Cuidado quando você sair de férias. Lá em São Paulo a gente tinha medo de sair de férias. Sabe por quê? Porque o chefe podia descobrir que você não faz falta. E quem está do meu lado era meu amigo, mas desculpa, eu preciso ser melhor que você. Senão a casa cai para mim. Eu não como. É assim, sabia? Aqui é uma benção, irmão. É por mim. Sempre tem alguém melhor. Sempre tem alguém que vai fazer alguma coisa que você não faz. E as pessoas brigam por isso. Se você confiar no Senhor Jesus e fazer a sua parte, Ele vai fazer de você essencial em tudo. E quando Deus achar que você é bom o suficiente e Ele quiser tirar você, Ele vai tirar você e acabou. Ele fez isso comigo, irmão. Já contei aqui. Encerrei o mês, 120% da meta batida. Quem em sã consciência manda alguém embora com 120% da meta batida? Deus. E o meu chefe. Ele avisou, eu vou te tirar. De que jeito? Vai ter que forçar. E Deus tira. Deus move o homem. Deus tira você de uma condição que você acha que é intirável, que é impraticável. Deus tira, porque quando Deus quer falar com você, Ele permite coisas que saiam da sua mão para que você olhe para Ele e fale assim, só o Senhor é Deus. Para que você possa andar até num ambiente de fé. Então tem coisas que são possíveis saírem de dentro de você. São possíveis. Agora, eu queria só que você pontuar uma coisa aqui, que quando Jesus chega no templo, ele abre o livro, né? E ele diz que ele veio liberar, ele veio libertar. E ele diz assim que o Espírito do Senhor está sobre ele. E que ungiu para evangelizar os pobres, irmão. Enviou a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, restaurar de vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos, anunciar um ano aceitável do Senhor. Jesus veio para trabalhar dentro de você e dizer para você, tudo isso que está dentro de você, toda a tua alma, todo o teu anseio, todo o teu desejo, tudo aquilo que você tem muito valor, eu quero livrar você disso. Eu quero te libertar. Eu quero tirar você dessa condição, eu quero tirar você dessa prisão, eu quero tirar você dessa visão errada para você experimentar o que eu tenho para você. E quando esse ambiente dentro de nós, ele é restaurado, resgatado por Cristo, pronto. Você põe tudo para fora, deixa isso tudo fora e você começa a se defender. Quando os males vierem, o escudo da fé está na sua frente. Aí, livro de Coríntios, 2 Coríntios 4,16. O homem exterior, ele é bombardeado, mas o interior não se corrompe. Por quê? Porque dentro você está protegido. Dentro você está guardado. Dentro você está firme. Dentro você dá testemunho de quem você é. Aí o texto diz assim que tudo aquilo que está fora passa a ser momentâneo. Ele chama de leve e momentânea tribulação. Dias maus, dias que não são tão bons de serem vividos. Dias difíceis de serem vividos. Mas ele diz, não esmurece, segura. Segura, mantenha sua fé firme, mantenha sua convicção em mim, mantenha sua perseverança em mim, olha para mim, não olha para as coisas, não se abata com o mundo, não se abata com o governo, não se abata com as questões humanas, não se abata com a sua conta, espera em mim, esperar em Deus, esperar com paciência nele. Sabendo que uma hora o mar se abre, sabendo que uma hora Deus faz um milagre, sabendo que uma hora Ele manifesta a glória dEle.
Isso é viver mediante uma fé. É trocar o mundo físico pelo mundo espiritual. É trocar o ambiente, igreja. É sair do ambiente humano, carnal, limitador e falar: eu creio. Creio. É deixar o texto virar a verdade dentro de você. É deixar a Bíblia será o seu lema, a sua conduta. É deixar com que as verdades, a promessa, enfim, você possa andar nela, você possa navegar nessa fé. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz assim no livro de Filipenses, que Deus dá para nós o querer e o efetuar. Até aquilo que você acha que você merece, foi Deus que colocou no seu coração, porque você não é capaz de querer as coisas que Deus quer. Então você acha assim que, eu quero uma coisa assim, Deus está falando para você, queira isso, pode querer. Aí você fala, luta. Deus fala assim, vou levantar você. Deus fala para você, vai ser um pastor, vai ser uma pastora. Aí tu, eu não sei falar, não sei entrar, não sei dizer. Não, minha esposa não me acompanha. Meu esposo não me acompanha. Meus filhos. Irmãos, Deus está falando. Crê somente. Você tem fé para isso? Você tem fé para entender? O livro de Romanos diz assim, que Abraão creu nas coisas que não existiam como se já fossem. E eu gosto disso, irmãos. E quem vem aqui sabe que eu repito isso sempre. Como se já fosse. Eu olho para nós e eu vejo como se já fosse. Eu vejo você como se já fosse. Eu vejo seu filho no teu braço. Vejo eu apresentando ele aqui. Vejo teu casamento aqui. Eu vejo a cadeira que está do seu lado preenchida com alguém da sua família. Eu vejo. Tem coisas que eu vejo, que eu não posso nem falar que eu vejo. Porque é a minha fé. Tem coisas que você vai começar a ver, que é para você começar a ver como se já fosse. E não é para você falar para a sua direita nem para a sua esquerda. Porque nem todo mundo vai ver como você vê. Nem todos vão ver. E às vezes Deus dá algo muito individual para cada um de nós, para que você sonhe com isso. E esse querer e o efetuar, é Ele quem faz. Deus coloca em nós um desejo. Desejo de você viver coisas que você nunca viveu. Sonhos de você fazer coisas que você nunca fez. Sabe, irmãos, e eu acho bacana que Deus, quando Ele quis ilustrar isso para Abraão, ele fala assim, sai da tua tenda, contempla o céu. Ele precisava ver algo para ele poder saber. E Deus fala, olha, vai ser dessa forma que eu vou multiplicar você. Quem pode suportar isso? Olha para o chão, pega a areia, levanta a areia. É desse jeito que eu vou multiplicar você. Deus faz coisas na nossa vida que às vezes Ele vai dizer para você, contempla isso. Eu vou fazer desse jeito e melhor com você. Você pode sonhar comigo? Você pode ter fé comigo? De coisas sobrenaturais? Você pode crer? Sabe? Davi, quando ele foi lutar com o gigante, ele fala uma coisa para o gigante, está no 1 Samuel 17, 46, 47. Eu quero que você preste atenção. 1 Samuel, abra lá, 1 Samuel, capítulo 17, verso 46. Ele diz assim, para o gigante dele, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança,
porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Sabe o que ele está dizendo? Ele não tinha nem começado a lutar, ele só estava dizendo como é que ia ser para Golias. Eu não sei se Golias ficou com medo, mas uma coisa é certa. O coração de Davi estava certo de que aquela guerra era vencida. Ele não tinha dúvida de que aquela guerra não ia causar o menor problema para ele. Se você precisa parar e pensar que algumas guerras na sua vida, elas não vão causar o menor problema em você. O menor problema. Como você diz como vai ser? Como é que você diz como é que vai ser? Hã? Como é que você diz? Como é que você tem dito a respeito da sua maior dificuldade? Como é que você fala? Como é que você diz quando alguma coisa aperta você? Como é que você diz quando alguma coisa sufoca você? Josué, quando foi tomar lá as muralhas de Jericó, aconteceu a mesma coisa. E ele fala assim, ó, o Senhor entregou a cidade. Eles não tinham nem começado a lutar. O Senhor já deu. Sabe, irmãos, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Existem promessas de Deus para todos nós. Existem promessas de Deus para você. Como eu vou lá? É com a convicção daquilo como se já fosse. Eu tomo posse da fé e vou lá no mundo espiritual. Eu conquisto e volto para o mundo físico e manifesto isso aqui. Para eu ir lá, eu preciso olhar para dentro de mim. Se o que está dentro de mim é só eu, a minha luta, a minha alma ferida, a minha eu, ou quem está aqui dentro é o Senhor Jesus? Quem está dentro de você? Quem é que manda dentro do seu coração? Pense bem, para que você possa desfrutar de uma vida genuína de fé. Para que você possa olhar para as dificuldades, para que você possa olhar... Pode subir os irmãos do louvor. Pense bem. Quem é que está dominando a sua vida? Quem é que está dizendo para você como vai ser? É o médico que diz para você como as coisas vão ser? É o advogado? Quem é que está mandando em você? Quem é que está dizendo para você que você não pode? Quem é que está dizendo para você que não vai dar? Que voz é essa que você ouve para você brigar com todo mundo? Que voz é essa que diz para você, não aceite nada do que ele está dizendo? Quem é que sopra isso no teu ouvido? Quem é que está tentando entrar dentro do teu coração? Quem está tentando dominar o seu ser? Se a sua essência, se você não sabe, é o amor. Se a nossa vida, de fato, é uma doação. A gente está sempre dando. A nossa vida não é para reter, não é para aprisionar, não é para segurar, mas ela é para dividir. É para quem está do seu lado, para você amar quem está do seu lado como a você mesmo. Não é isso que o texto diz? É para você olhar para mim e ver a dificuldade e falar assim, eu vou te amar, você é meu irmão. Você é meu irmão. Você está disposto a viver nesse ambiente de fé, irmão? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Você está disposto a trocar valores? Os homens dessa terra, todos eles estão ruindo. Os grandes homens e as grandes mulheres. Você vê lá, acho que é a primeira-ministra da Alemanha. A mulher está em crise de pânico. Só não sabe quem não quer. Porque ela não suporta quem ela é. Chegou para ela. Alguém tem que brecar ela. Está sofrendo, coitada. Sofrendo. Tem hora, irmão, que você tem que abandonar. Não está dando? Larga. Às vezes você está querendo ser uma coisa que Deus não quer que você seja. E esse é o mais difícil para nós. É abandonar a nossa essência. Porque a gente está falando, não, eu sou, não. E Deus está falando, não, larga filho, larga, porque eu tenho algo melhor para você. Você fala, vai que eu largue, e aí? Aí Deus está falando para você, você vai andar dentro de um outro ambiente, que é um ambiente de fé.
Nesse ambiente não cabe dúvida. Nesse ambiente não cabe você, cabe só a linguagem do Espírito. Crê, somente crê. Crê, somente crê. Às vezes o inimigo vem dizer para você algumas coisas, dizendo que você está fadado ao fracasso. Diga para ele que o seu final, o final da sua vida, é um sucesso. Já está escrito. Não tem novidade. Nosso final é vitorioso. O dia de amanhã, irmão, para você é um dia de resposta. Sabe? Nós vamos falar mais disso um pouquinho mais para frente. Mas nós precisamos começar a ter uma atitude de declaração de fé. A gente encerra o culto lá em cima, né? Se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Não é para ficar bonito. Fica bonito, né? Porque a gente dá a mão, tal. E é daquele jeito. Mas a gente diz isso, eu quero que vocês digam isso, porque essa é a declaração de fé sobre você mesmo. Sobre todos nós. Todos nós vamos muito bem, no nome poderoso de Jesus. Esse é o nosso grito de guerra. Essa é a nossa fé. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amanhã é o melhor dia de todos os dias da sua vida. Esse mês não acabou, mas conta até quinta. E a resposta que você está pedindo, Deus vai colocar na sua mão. Conta. O que eu estou querendo dizer para você é que você precisa começar a dizer naquilo que você crê. Você precisa começar a falar. E entenda uma coisa, irmão. Quando você para de brigar dentro de você com a sua alma, com a sua miserável alma, e você estabelece ela, sua identidade firme em Cristo, pronto, agora vamos para fora. Nós vamos brigar nas regiões celestiais. Eu creio em respostas de Deus na minha vida. Você precisa começar a profetizar. Porque eu vou falar uma coisa para você, já falei várias vezes aqui. Deus não tem dó de você. Nenhuma. Nem de mim. Deus não fala, puxa, coitado, tá num apuro. Não, Deus quer que você haja. Deus quer que você se levante. Deus quer que você reaja. Reage. Não vai deixar, não deixa assim, levanta, proclama. E o inimigo, ele vai tentando abafar você, abafar a igreja. Abafar, até você falar assim, até você se curvar. Eu já tratei com pessoas que elas estavam assim, ó. Ela vai engrunhando assim. Por quê? Porque ela não se sente mais aquilo que ela é. Salva, liberta, e o inimigo está oprimindo. Aí você ora, você ministra, a pessoa vai se reerguendo, a postura levanta. Quantos de vocês eu não vi chegar aqui assim, ó? Mal me olhava na hora da pregação. Ficava assim, ó. Alguém contou para ele. Alguém falou, eu tenho certeza, essa igreja não é normal, não. Eles têm aqui um sistema de informação. Acho que ele pesquisa no Orkut as coisas. Não tem mais, né? É porque Deus está falando com você assim, tirando você, pegando você pela mão e falando, sai daí. Sai daí, sai. Sai daí, vem para um ambiente de fé. Sai de dentro de você. Vigia a tua alma, vigia teus pensamentos. E se Deus puder colocar, se o inimigo puder colocar medo em você, irmão, ele vai pôr medo em você. Ele vai pôr medo em você. Feche seus olhos. Tira um tempo de oração, você e Deus aí.